Semana passada eu falei sobre a parábola dos talentos, e essa eu acho que, para a gente finalizar com chave de ouro, aquilo que foi iniciado na semana passada, a gente vai falar sobre um sermão que eu já preguei. Eu acho que, se não me engano, a gente estudou ali uma diáspora, né? Inclusive, eu acho que foi lá em casa minha mãe estava. E o tema do sermão é Somos Todos Levi. Então, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Marcos 2. A gente vai ler do verso 13 ao 17, tá bom? Esse texto é bem simples, o sermão de hoje vai ser prático. Eu queria muito que a gente prestasse bastante atenção, porque eu creio que tem muita coisa para a gente aprender hoje juntos, tá? Amém? Nós lemos do verso 13 ao 17. Quatro versinhos só. Marcos 2. Do 13 ao 17. Tá bom? Todo mundo achou? Amém? Jesus saiu outra vez para a beira-mar, e uma grande multidão se aproximou dele e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, ele viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse: Siga-me. Levi imediatamente levantou e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram os fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são aqueles que têm saúde que precisam de médicos, mas sim doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Amém? Palavra do Senhor. Graças a Deus por ela. Gente, existe aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo, não sei se vocês sabem. É muita gente. E desses 8 bilhões de pessoas, existem pessoas de qualquer tipo, profissão, estilo, né? A gente tem homens, mulheres, libaneses, né? Latinos, asiáticos, fotógrafos, vendedores, designers, pessoas da contabilidade, da administração, professores, padres, padeiros, mecânicos. São pessoas diferentes, com habilidades diferentes, fazendo coisas diferentes para ajudar outras pessoas. Existem pessoas com gostos diferentes também. Tem gente que gosta de sushi, né? Essas pessoas são muito felizes. Tem gente que gosta de carne, são mais felizes ainda, né? Quem gosta de carne. E tem pessoas muito tristes, que são veganas, né? Que não comem carne e coisas semelhantes. E as pessoas são diferentes, elas têm gostos diferentes, elas gostam de cores diferentes, né? Imagina se todo mundo gostasse só de preto, né? Ia ser um mundo gótico, né? Mas as pessoas são diferentes, elas gostam de aspectos diferentes, elas enfeitam as coisas de forma diferente. Isso faz com que a gente viva uma sociedade tão plural, né? Só que uma das grandes questões que a gente sempre faz ao olhar para a humanidade, para tantas diferenças, é o que nos faz iguais, né? Existem algumas coisas dentro de toda essa perspectiva dessas 8 bilhões de pessoas que nos fazem iguais, né? E talvez a mais significativa delas é que todos nós somos pecadores, né? Todos nós aqui somos pecadores. Romanos 3:23 vai ensinar isso pra gente. Romanos 3:23 nos ensina que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A outra versão que diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa clareza da nossa condição é uma coisa que, por mais que todos tenham, nem todos parecem prestar atenção no que isso significa, nas implicações que isso tem. É bem comum no mundo que a gente vive, mediante esses 8 bilhões de pessoas, as pessoas fabricarem, a partir das suas próprias perspectivas de vidas, visões daquilo que elas acreditam ser certo, ser errado. E as pessoas fazem isso com Jesus também. O filósofo Blaise Pascal diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E o homem retribuiu o favor para Deus também, criando deuses à sua imagem também. Então a gente vive numa sociedade onde todo mundo diz, todo mundo não, né? Mas onde a grande maioria das pessoas dizem acreditar em Deus, dizem acreditar nas coisas de Deus, mas cada uma dessas pessoas, se você perguntar sobre Deus para elas, elas vão dar uma perspectiva totalmente diferente, que aí vai te levar a uma conclusão, ou existem muitos deuses, ou alguém está errado nessa história, né? Então, assim, perceber a nossa condição, perceber a condição da humanidade e perceber que se de fato existe um Deus que é rei e que governa sobre todas as coisas, isso deveria mudar completamente a forma com que a gente vive, entende? Se realmente existe um Deus, até acho que foi o Khaled que estava falando comigo que ele viu um vídeo, né?
que tem a ver com esse teorema do Pascal também, que ele fala que um cristão estava conversando com um pagão, com uma espécie de cara que adorava muitos deuses. E a galera usa essa frase também, falando que era um cristão conversando com um ateu, por exemplo, mas a história inicial do infinito nada, que é essa teoria, é de um cristão e um pagão conversando. E o cristão olha para ele e fala... na verdade, o pagão olha para ele e fala: você está passando a sua vida inteira adorando o único Deus, se privando de fazer aquilo que você gosta. Eu não vivo assim, eu faço aquilo que eu quero. Eu faço aquilo que eu tenho vontade e eu acho deuses que justificam aquilo que eu quero fazer. E aquele cristão olha para ele e fala: faz total sentido você pensar assim, né? O problema é que se eu morrer e você morrer agora, eu não perdi nada. O que você acha que eu perdi, tá tranquilo. Eu tenho uma família, eu tenho uma vida, eu tô tranquilo, assim, eu não perdi nada. Mas se eu tiver certo, eu acho que tu perdeu muita coisa, né? Então, assim, olhar para o Evangelho, olhar para o entendimento correto das Escrituras é entender que nós pecamos. Só que Romanos 6:23 vai estabelecer outro paralelo. Ele diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, nós não apenas somos pecadores, nós não apenas carecemos da glória de Deus, mas o texto deixa claro que há um salário, há um fim nessa jornada. O fim é morte. E essa morte ela é representada desde o início da Bíblia com a queda em Gênesis 3. O pecado nos afastou de Deus. Por causa do pecado morremos fisicamente, mas também somos mortos espiritualmente. É como um galho de uma árvore que é arrancado dali. Ele passa a morrer a partir de então. Então, essa perspectiva de que todos nós, por mais diferentes que possamos ser, por qualidades, gostos, jeitos, todos nós temos o mesmo veredito, sabor pecado, né? Como dizem, né? Essa é a nossa condição. Todos nós somos pecadores. Somos falhos, somos miseráveis. Só que, diante desse entendimento, há uma espécie de desespero que pode se alastrar no nosso coração, de cara, lascou, né? Tá ruim, tá difícil. E essa perspectiva, esse sentimento é muito positivo, tá? Quando você olha para o Evangelho, para a verdade de Deus, você fica tipo, meu Deus, o que é que eu faço? E agora, quem poderá nos ajudar? Você entendeu a perspectiva do Evangelho. Deus ele deixa tudo isso muito claro no enredo das Escrituras, para que o homem, ao olhar para si mesmo, olhar para sua condição, ele entenda, eu sou incapaz de me salvar. Por isso eu necessito de quem? De um Salvador. E a boa notícia, a esperança que nós temos, a boa nova, é que nós recebemos um Salvador. A Bíblia diz que Deus envia o seu Filho para nos salvar na terra. E graças a Deus por isso. Então, diferente do mundo que não entende a sua condição e que, independente dele entender ou não, no último dia ele prestará contas. Lembra que a gente aprendeu isso? Nós entendemos nossa condição. Antes pecadores, agora filhos de Deus. Há esperança para nós, porque Cristo veio. Cristo veio e cumpriu aquilo que seríamos incapazes. Só que nessa perspectiva de entender o Evangelho até aqui, muitas pessoas meio que dizem entender. Só que o problema é que parece que elas só vão até a página 4 da fé. Não, entendi que Jesus é um cara legal, ele morreu pelos meus pecados, mas tudo bem, eu estou continuando vivendo minha vida pecando da mesma forma. E a grande questão, e uma questão que eu vou trabalhar muito no ano de 2026 com vocês, é a perspectiva de ser e pertencer. Vocês vão escutar eu falar isso o tempo inteiro esse ano. Talvez seja o grande jargão da nossa igreja. Ser filho de Deus e pertencer a obra de Cristo. Esse é um chamado de Deus para as nossas vidas. Então, hoje a gente vai ver como funciona alguém que de fato teve um encontro com Cristo e como é a sua perspectiva, ação e transformação. Então, a gente vai refletir sobre a vida de Levi. Algumas pessoas, elas tratam Jesus como se ele fosse algo que nós precisamos. Entende? Jesus é uma coisa na minha vida que eu preciso. Tipo assim, eu preciso de um bom emprego, eu preciso de uma esposa legal que faça tudo que eu quero. Não é nem uma esposa, é do jeito que eu quero, entendeu? E eu preciso de um trabalho também. Tem que ser legal, eu quero trabalhar de tal em tal hora, não quero que meu patrão enche o saco. Se um dia eu tiver... A gente começa a moldar as coisas como se tudo aquilo que a gente precisasse fosse um reflexo da nossa própria vaidade. E aí as pessoas colocam Jesus como um ponto dentro de todos os outros que elas precisam na vida. Tipo assim, eu preciso de um nariz novo, que eu não gosto muito do meu nariz, então eu vou arrumar. Eu preciso de uma TV bem legal, porque eu preciso de entretenimento também, né? Aí você vai, eu preciso de um carro legal, automático, que eu não gosto de cambiar. Então a gente começa, Jesus também, eu preciso dele aqui. Tipo assim, domingo é dia dele, ele tem uma horinha, entende? As pessoas vão tratando assim, como se Jesus fosse algo que elas precisassem. Mas Jesus não é apenas algo
ao qual nós precisamos. Jesus é a única coisa que nós precisamos. Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Todas as outras coisas, elas não são nada diante de Jesus. Jesus é tudo aquilo que nós precisamos. Se nós não tivermos mais nada nessa vida, se os próximos dias das nossas vidas forem difíceis, se nós tivermos Jesus, nós temos tudo aquilo que precisamos. Jesus é a coisa mais importante das nossas vidas. Jesus é mais importante que um carro. Jesus é mais importante que a sua saúde. Jesus é mais importante que o seu conforto. Jesus é a coisa mais importante que existe. É Ele que dá sentido para todas as outras coisas. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente aprende algumas coisas. Primeiro, olhando para os personagens, né? Eles apresentam alguns personagens para a gente. Jesus, né? É o protagonista da história. É a pessoa mais importante da história. O nome de Jesus aparece 4 vezes nesses 4 versos que nós lemos. Também aparece um homem chamado Levi. Em algumas versões também Mateus. Mateus e Levi é a mesma pessoa, tá? O texto fala sobre uma multidão que estava, um número generoso de pessoas, ao ponto de ser chamado de multidão, né? Se fosse pouquinha gente, falava 15, 20 pessoas. Mas você diz multidão, ou seja, era gente pra caramba. E esse texto fala também sobre publicanos e pecadores, que a gente vai estudar no decorrer do sermão hoje. E ele também fala sobre discípulos. Jesus estava ali e ele não estava ali sozinho, ele estava ali com pessoas que o seguiam, que participavam da obra dele. Então, eles eram discípulos, esse era o ser deles, a identidade deles, e eles pertenciam a Jesus, ou seja, a obra de Jesus. E também fala sobre os fariseus, né? Estão sempre ali enchendo o saco, sempre ali dando algum problema. Então, a partir dessa perspectiva que a gente vai ler o texto, tá? A palavra pecadores aparece 4 vezes e a palavra publicanos aparece 3. Ou seja, o que mais aparece nesse texto se chama pecadores e publicanos e depois Jesus. Só isso tem algo para ensinar pra gente, tá? A primeira coisa que a gente vai aprender, e eu quero ser bem prático hoje, tá? No versículo 14, é que o texto diz que Jesus vê Levi. Verso 14 diz que Jesus estava passando por ali e ele viu Levi. Gente, Levi a Bíblia apresenta ele como filho de Alfeu, ele era um coletor de impostos, ele estava lá no lugar onde ele trabalha. Se você já assistiu algum filme bíblico cristão sobre a história de Jesus, sei lá, Paixão de Cristo, esses filmes que passam na sessão da tarde, ou até The Chosen, né, que é aquela série que foi muito famosa, você deve ter visto alguma representação do que era uma coletoria, né? Que era um espaço quadradinho, onde um cara ficava ali, e as pessoas iam fazendo uma fila e iam pagando seus impostos e a tributação ao Império Romano ali, né? Vale salientar, acho que todo mundo já sabe disso, eu já falei algumas vezes, mas o povo de Israel, ele não vivia uma nação livre aqui, tá? Eles tinham sido subjugados pelo Império Romano, ou seja, quando eles pagavam impostos, eles não pagavam impostos, por exemplo, para o próprio povo. Eles pagavam para um povo que tinha entrado ali e tomado aquele espaço à força. Um cobrador de impostos era quem? O cobrador de impostos era um cara que tinha que trabalhar com o inimigo. Então, tipo assim, pensa, uma nação ela entra aqui e subjuga o Brasil, né? A gente começa a pagar tributos e enviar tudo para o país deles. A gente começa a se lascar de trabalhar num país que não é lá essas coisas. E a gente sabe que o nosso dinheiro está sendo desviado para outra finalidade. O que isso gera no nosso coração? Revolta, né? Então, o publicano, o cobrador de impostos, era alguém que as pessoas tinham muita revolta com eles. Eu acho que assim, a melhor forma da gente talvez entender como as pessoas enxergavam os publicanos é como a gente enxerga um político corrupto, né? A gente sabe que a gente está pagando impostos, tirando da nossa casa, das nossas coisas e dando para o cara comprar carro importado, várias coisas. Ninguém ama um político corrupto, né? Em sã consciência. A gente olha com muito desdenho, com muita raiva dessa situação. Um cobrador de impostos era essa pessoa. Então ele era considerado como corrupto, ele era considerado como alguém que trabalhava para o inimigo e automaticamente ele era considerado como o quê? Um traidor da pátria. Faz sentido? Muito grande dizer para vocês. O texto diz que Jesus passa, olha para o lugar onde ele trabalhava e o texto diz que Jesus vê ele. Gente, isso é importante e eu quero discorrer rapidamente sobre isso. O texto diz que Jesus vê Levi. Só que o texto não fala só que Jesus vê Levi, isso já é muito significativo. Mas o texto diz que Jesus vê Levi onde ele estava. Ou seja, quando Deus nos chama, irmãos, ele nos vê onde a gente está e ele nos vê como a gente está. Isso é uma beleza muito grande do Evangelho. E uma coisa que às vezes a gente esquece, né? Mas que todo mundo que é salvo por Jesus é salvo de uma condição de destruição, né? Irmãos, o pecado, ele destrói a vida de todo mundo, tá? Não adianta tu achar que é uma coisa pequenininha, que ele não tem consequências diretas sobre a sua vida, mas toda vez que você dá brecha e começa a viver uma vida de pecado, é tipo uma cunha. Vocês sabem o que é cunha? Cunha é aquele, por exemplo, já viu enxada? A enxada tem aquela parte lá que corta, e aí eles cortam assim no meio, e eles colocam um negócio que é mais ou menos assim, ó.
que começa pequenininho, eles vão batendo para não sair. Cunha é aquilo ali. É uma espécie de coisa que, tipo um funil, que você não sabe. A priori parece pequenininho, sabe? Tá martelando lá, mas conforme aquilo vai penetrando, ele vai aumentando, aumentando e arrebentando com tudo. O pecado é assim nas nossas vidas. A gente às vezes ignora o poder que o pecado tem sobre nós, mas é muito sério. Eu já vi muitos jovens começarem, por exemplo, na sua juventude, eu não vou fazer esse negócio de castidade que a Bíblia fala aí, não. Santidade, dane-se, eu vou viver a minha vida, viva a vida louca. E aí essa pessoa começa a se envolver, e de repente eu vi jovens dentro da igreja contraírem doenças sexualmente transmissíveis. Eu vi muitas meninas incríveis, sabe? Que desprezaram o menininho da igreja, porque ele não era bonitinho, cheirosinho, usava roupinha do jeito que eu gostava, e namorar com um playboy da escola que de repente fez dela mais uma mãe na estatística de mães sem pais. E além de não ter um pai, é aquele pai que lembrou ela todos os dias, durante toda a vida dela e do filho, que eles não tinham pai, que ela tinha feito uma péssima escolha. Então, o pecado às vezes faz isso com as nossas vidas. Eu vi pessoas começar com pequenas corrupções, sabe? É um ganhozinho aqui. O texto que a gente leu, ele fala sobre cobrar juros, né? Não que cobrar juros é errado, mas o texto está falando sobre quem faz isso de uma forma ruim, né? Por exemplo, agiotagem, esse tipo de coisa. Tem gente que é assim, né? Só tô emprestando um dinheirinho ali, um agiota light. Daqui uns dias ele tá mandando alguém bater no cara que ele emprestou a grana. Quando ele vê, ele vai se entufando em coisas, pecados, e aquilo vai gerando um regaço na vida dele. E quando Jesus nos olha, nos enxerga e nos chama ao arrependimento, ele nos enxerga justamente onde nós estávamos. O texto diz que nós estávamos presos em um cativeiro, Colossenses 1, lembra que eu preguei isso? E o texto diz que Deus nos resgata daquele lugar. Ou seja, nós estávamos presos. É como se o pecado tivesse nos capturado. Jesus nos resgata. Esse texto usa a palavra de nos transfere de lá para o seu reino. É mais ou menos isso que Jesus fez aqui com Levi. Ele olhou para aquele cara num lugar onde ele estava traindo o próprio povo, num lugar onde ele era mal visto, e o texto diz que Jesus percebe onde ele está e olha para ele. Isso é importante porque isso revela um caráter de um Deus que é cheio de misericórdia, rico em graça conosco. Você pode pensar, mas meus pecados não arrebentaram tanto com a minha vida assim. Graças a Deus, louve ao Senhor por isso. Uma das maiores alegrias que eu tenho na minha vida é o fato de Deus ter me chamado muito cedo, né? O fato de eu ter ido muito cedo para a igreja foi uma parada muito boa na minha vida, porque eu não só recebi salvação, mas o fato de seguir Jesus, obedecer Jesus, evitou que eu fizesse muita cagada, muita tristeza. Comparado a minha vida com muitos amigos que eu tinha, que se desviaram, que foram para o caminho contrário ao Evangelho, Deus foi muito bondoso comigo. Eu evitei muita tristeza, muita dor de cabeça. Por quê? Porque um dia eu entendi que Jesus olhou para mim e eu deveria ir em direção a Ele. Então, independente de como você está hoje, se Jesus é real e Ele está aqui nessa manhã, Ele está olhando para você e te chamando para segui-lo. E é isso que Levi faz. O texto diz que Levi levanta dali e vai até Jesus. Imediatamente. Um chamado de Jesus para as nossas vidas, irmãos, na parte B do versículo 14 diz isso, exige sempre uma atitude radical. Não adianta só ir para a igreja, não adianta só ouvir falar sobre Jesus. Significa que em algum momento da sua vida, se de fato você é cristão, você tem que levantar e ir em direção a Jesus. O texto trabalha bastante essa perspectiva de que ele parou tudo que ele estava fazendo, se levantou, deixou tudo que tinha, tudo que estava fazendo e seguiu Jesus. Presta atenção, essa palavra tem alguns verbos aqui que são interessantes, né? O texto fala que ele se levantou, ou seja, ele saiu do lugar que ele estava. Indica um caráter ativo. Concordam comigo? Não é uma fé que muitas pessoas têm. Tem gente, irmãos, que eles acham que Jesus salvou ele para ser um porco de engorda. Tipo assim, todo domingo eu vou na igreja, recebo um monte de alimento espiritual e vou embora. Eu vou ficar aquele cristão obeso, gordão, que sei tudo da Bíblia, mas não faço nada pela obra de Cristo. Não participo das coisas que Deus está fazendo. Jesus não chamou ninguém para isso, tá? Lembra que ele distribui riquezas nas mãos dos seus? E um dia ele vai voltar? E aí, o que você fez com a riqueza que eu te dei? Lembra aquele pastor que você recebeu, que tinha as falhas dele, não sei o quê, mas era crente, pregava o evangelho para você? Lembra os líderes da sua igreja que serviram você? Tinha um monte de gente que reclamava que tinha gente corrupta dentro das igrejas, mas você não, você foi agraciado. Você foi numa igreja onde as pessoas não te roubavam, te amavam, e você aprendeu o evangelho. O que você fez com isso?
O que você fez com aquela leitura bíblica que você falou que ia começar no início do ano? O que você fez com a vida de oração que você falou que no ano de 2026 ia orar mais? Deus a gente vai prestar contas. Há um caráter ativo de Jesus nos chamando para participar da sua obra. E se levantar significa mudar de direção. O texto diz que ele não só se levanta, mas ele deixa tudo o que ele estava fazendo. Seguir Jesus significa trilhar sobre uma nova vida. Irmãos, Jesus é a melhor notícia que alguém pode receber. E essa notícia deve fazer com que a gente se levante e caminhe em direção a ela. A Bíblia compara Jesus com um tesouro de valor. Digamos que você descubra um mapa de um tesouro. Sabe esses filmes que a gente gosta de assistir? Eu adoro filme de tesouro, essas paradas assim, imaginário e tal. Digamos que você descobriu um mapa de um tesouro. Se realmente você pesquisar e aquele tesouro estiver certo, você entende que deixar tudo o que você está fazendo e ir atrás daquilo pode mudar completamente a história de toda a sua vida, também talvez a vida dos seus filhos, dos filhos do seu filho. Pronto, tudo vai ser mudado. Faz sentido? Jesus fala sobre essa história de alguém que encontrou um tesouro de valor num terreno. E aí ele esconde lá para ninguém ver. Ele vai, chega em casa, vende tudo que ele tem, compra aquele terreno para ele poder adquirir aquele bem, aquele tesouro. Digamos que antigamente, quando eu era criança, eu me lembro que era normal a gente ver alguns lugares que as pessoas estavam descobrindo poços de petróleo. Você vê em filmes, essas coisas, tipo um filme lá na África, uma coisa assim, que os caras estavam furando um buraco e voava aquele petróleo assim. E aí todo mundo ficava uau. E eu me lembro de uma vez que eu criança, eu falei, cara, eu acho que eu vou furar todo o chão aqui do quintal da minha casa, que eu tenho certeza que tem petróleo aqui embaixo. Petróleo em Rondônia. Mas assim, eu vendo aquilo, cara, as pessoas ficavam ricas e etc. É tipo isso, se tu souber que ali naquele terreno tem petróleo, e você tem condições de parar tudo que você está fazendo e comprar aquilo ali, é loucura você não fazer isso. Então, seguir Jesus é olhar para o maior tesouro que alguém pode encontrar, para a coisa mais preciosa que existe. E isso é impossível estar diante disso e não abandonar todas as coisas falando, não, peraí, o que existe diante de mim é muito maior do que o que eu estou vivendo aqui. Esse cara olha para os impostos, ele olha para... Gente, socialmente falando, aquele cara estava muito bem, tá? Era um bom trabalho, eles eram subjugados, e ele era amigo dos caras que subjugavam todo mundo. Ou seja, havia um tipo de, meio que alforria, assim, uma vida mansa para esses caras. Porque, tipo assim, quem trabalha para o inimigo tem alguns benefícios disso. E nesse contexto, ele vivia uma vida boa. Só que o texto diz que quando ele olha para Jesus, ele percebe que Jesus está olhando para ele, imediatamente ele abandona e segue Jesus. Levi não apenas ouviu falar sobre Jesus, ele se levantou, ele deixou as coisas para trás, ele seguiu Jesus. Gente, o convite ao discipulado de Jesus não é só sobre ouvir Jesus, é sobre segui-lo. Ou seja, antigamente você vivia a sua vida normalmente, de repente você começou a ouvir falar sobre Jesus, e aí você tomou uma decisão ruim entre aspas, que foi, vou começar a ir para a igreja. Aí você achou uma igreja bíblica, graças a Deus. E aí aqui você começou a ouvir falar sobre Jesus. E aqui você está aprendendo que não é só ouvir falar sobre Jesus e voltar a viver sua vida normalmente. Agora você volta a sua vida como o quê? Um discípulo de Jesus, como alguém que segue Jesus. Seguir Jesus significa estar debaixo da autoridade de Jesus. Seguir Jesus significa ter um Senhor. E ter um Senhor significa, já não vivo mais o que eu quero, mas Cristo vive em mim. É do jeito de Jesus. Eu estou crucificado com Cristo. Agora eu não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Isso tem que moldar a perspectiva das nossas vidas. Ele está nos chamando. E, gente, presta bastante atenção. O texto, na parte B, termina dizendo que ele deixou tudo e seguiu Jesus. Seguir Jesus significa deixar algumas coisas para trás, tá? Todo mundo que segue Jesus precisa renunciar a algumas coisas. E não é só umas coisas no início da caminhada, é uma vida de renúncia. Só que é uma vida onde aquilo que se tem é muito maior do que aquilo que se deixou. Essa é a beleza do Evangelho. A gente abre mão de tudo porque aquilo que existe diante de nós é muito maior. Então, essa é talvez a grande questão para você vencer o pecado e ter uma vida em fé. É entender que aquilo que você está abandonando por causa de Cristo é infinitamente menor que Ele. Você pode ter certeza que nesse momento no céu, ninguém que está lá está arrependido de ter abandonado um namorinho errado, um negócio pecaminoso. Ninguém se arrepende de ter parado de fofocar. Nada que Jesus nos peça é grande mediante o que Ele fez. Ficou claro até aqui? Outra coisa que esse texto deixa claro para a gente, no versículo 15 e 16, é que Jesus ele olha para gente improvável, né?
Primeiro, um adendo aqui que é importante, né? Vocês viram como em um verso a história de Levi muda? No verso 14 ele é apresentado como um publicano, né? Como um pecador. No verso 15 ele é apresentado como alguém que chamou todos os amigos para ouvir sobre Jesus. Ele sai de tipo pecador para missionário. Essa é uma perspectiva doida que o evangelho faz nas nossas vidas, né? Que ele nos dá sentido, ele nos dá uma missão. A gente passa a pertencer a uma obra. Cristo não só salva aqueles homens, mas ele fala, venham me seguir. Ele olha para Pedro e fala, você pesca peixe, agora você vai pescar homens. Eu estou dando sentido para a vida de vocês. Quando a gente crê em Jesus, irmãos, a gente quer amar aquilo que Jesus ama. A gente quer participar daquilo que Jesus estava fazendo. Por isso que a gente se envolve com a igreja, por isso que a gente se envolve com plantação, por isso que a gente se envolve com missão, por isso que a gente lê livros bíblicos, por isso que a gente lê a Bíblia, por isso que a gente ora, por isso que a gente, quando está de bobeira, a gente ouve uma pregação na internet para aprender mais e vencer numa área, por isso que a gente chega mais cedo na igreja, por isso que a gente se envolve. E essa é uma perspectiva que você tem que ter no seu coração. Todo mundo que de fato conhece Jesus e se levanta e deixa as coisas para trás, não vive da mesma forma, vive agora para o propósito de Jesus. Irmãos, é como se você vivesse a sua vida, estivesse lá, vivendo de boa. Agora Jesus te salva, ele pega você e fala, pô, agora eu vou tirar você da sua história, eu vou colocar na história que eu estou construindo. A Bíblia toda é o livro de um Deus que entra na história, salva um povo e leva para si mesmo. Jesus vem, prega, faz tudo o que precisava ser feito, morre pelos nossos pecados e ressuscita, certo? Amém? Só que não acabou a história diz que ele voltará, certo? Só que ele não deixa a gente, tipo assim, ficam vivendo a vida aí, ó, já salvei vocês mesmo, beijo, me liga. Não, ele fala bem assim, ó, enquanto eu não volto, tô preparando morada para vocês, prega o evangelho a todas as pessoas. Vão por todo mundo, falem daquilo que eu tô fazendo. E, cara, Levi faz isso imediatamente. Tá repreendido em nome de Jesus, brincadeira. Uma das perspectivas que Jesus faz na nossa vida, e eu quero deixar claro para vocês, é que ele transforma tanto a minha vida, que isso se torna uma notícia tão grandiosa em mim, que eu quero contar para todo mundo, né? A gente tá com um casal de irmãos que aqui da igreja, que vão casar, né? E, cara, eles postaram as fotos lá, e isso acontece na vida de todo mundo quando algo muito bom vai acontecer. A gente quer que todo mundo veja. Você faz umas fotos legais, você quer postar. Sabe, as pessoas até falam, e não consegui postar uma, postei todas. Sabe, as pessoas assim, porque elas querem que todo mundo veja, aquilo alegrou elas, é bonita, legal. Cara, quando alguma coisa boa acontece na sua vida, você quer mostrar para todo mundo, né? Eu me lembro quando o Habib estava negociando o Onix, né? A cada vez que eu via ele, de 9 palavras que ele falava, 14 era Onix. E ele falava o tempo inteiro, cara, vai carro novo, e assim é quando acontece uma coisa boa nas nossas vidas. A gente quer falar para todo mundo, não faz sentido? Agora Levi, aquele que antes visto como pecador, como indigno, vê a atenção de Jesus voltada para ele. Cara, aquilo é tão precioso, eu daria tudo para estar lá e ver essa cena. Imagina o melhor diretor, Christopher Nolan, dirigindo um filme. Como foi aquele olhar? O que aconteceu no coração de Levi quando ele percebeu que Jesus notou ele? Sabe aquele quando você olha, e parece que o mundo para? Sabe, o olhar apaixonado de alguém por algo? Eu acho que foi algo nesse sentido. Levi olhando e falando, ele me reconhece, ele sabe quem eu sou. Não foi isso que a gente cantou? Cara, ele abandonou tudo. Seguir Jesus é incrível por isso. É o entendimento de, cara, se ele me salvou, cara, eu preciso falar disso para todo mundo, eu preciso falar dele para os meus amigos, é isso que acontece. O texto fala que ele, à noite, chamou Jesus para ir na casa dele, convidou todos os amigos pecadores dele para ouvir Jesus. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Se você seguiu Jesus, se você levanta e vai em direção a Jesus, você não levanta mais como o pecador, você levanta agora como missionário, alguém que está em missão. Jesus deixou um grande mandamento e uma grande comissão para a gente. Quem lembra o que é? Qual que é o grande mandamento? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de todo o seu alma, de todo o seu entendimento, e o próximo como a si mesmo. Qual que é a grande comissão? Vão por todo mundo, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Ou seja, todo cristão, ele está debaixo dessa missão, ele está debaixo desse mandamento. Não tem como ser cristão e não amar Deus e o próximo como a si mesmo. Mas eu não sou assim. Tá bom, porque você não é cristão. Eu estou falando para cristão aqui, tá? Então vamos separar. E não tem como não falar de Deus para as pessoas. Há um teólogo, acho que é Dave Livingstone, que ele falava que Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. E o Charles Spurgeon dizia, ou você é um missionário ou você é uma farsa. Não tem como ser cristão e não ser um missionário. É estar sob uma missão. Jesus faz isso com seus discípulos. E ele chama os pecadores.
E sabe qual que é a boa notícia, irmãos? É que Jesus transforma a vida de pecadores. As pessoas falam assim, Jesus, eu ando com os pecadores, eu ando com as pessoas, porque Jesus andava com os pecadores. Não, irmãos, não era Jesus que andava com os pecadores. Eram os pecadores que andavam com Jesus. Andar na Bíblia não é só, dar um rolê. É estar sob a influência de alguém. Faz sentido? Então, os pecadores estavam sob a influência de Jesus, não Jesus estava sendo influenciado pelos pecadores. Jesus não mudava a mensagem, Jesus era fiel e falava se arrependam. Ou seja, pecadores andavam com Jesus. Mas sabe qual é a notícia? Boa notícia? É que eles deixavam de ser pecadores. A Bíblia não lembra mais dos pecadores como pecadores, ela lembra dos pecadores como pessoas moldadas pelo caráter do Evangelho. Por exemplo, Davi. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, certo? Mas a Bíblia não passa pano para o pecado dele. A Bíblia fala sobre quando ele adulterou, a Bíblia fala sobre coisas más que ele fez, mas a gente lembra de Davi como um homem segundo o coração de Deus ou como alguém que pecou? A Bíblia fala sobre Pedro. Pedro foi um discípulo de Jesus, aquele que quando Jesus volta fala sobre essa pedra edificaria a minha igreja, ou seja, você vai ser o líder dos discípulos, você vai estar à frente, é a partir de você que esse rolê todo vai acontecer aí. Só que a Bíblia também fala que Pedro negou Jesus, né? A gente que está lendo a Bíblia em ordem, a gente viu isso no finalzinho de Marcos, né? Jesus falando, vão me prender. E Pedro, não, eu não vou deixar. E Jesus, ainda hoje você vai me trair 3 vezes. Não, Jesus, eu nunca farei isso. No final do texto, o galo canta e ele fala, caramba, arrependido, diz, me perdoa, eu falei. A gente lembra de Pedro como? O cara que traiu ou como um discípulo de Jesus? Paulo. Paulo começa a sua vida como um perseguidor de Cristo, mas a gente não lembra de Paulo como um perseguidor de Cristo. A gente lembra de Paulo como grande apóstolo. Ou seja, irmãos, independente de como você chega, se você viu Jesus, Jesus viu você e de fato ele te salvou, você vai se levantar e andar em direção a ele. E ele é tão bom que nesse caminho ele vai te transformar. E ele vai mudar a sua vida completamente. Eu creio no Evangelho, por isso que eu prego o Evangelho para todo mundo. Porque para Deus não existe impossível. Deus pega gente ruim e conserta. Deus pega gente que ninguém dá nada e faz coisas grandes. É disso que esse texto fala. Jesus transforma, irmãos. E a melhor forma da gente amar as pessoas é falando desse Jesus que transforma elas. Sabe aquele teu amigo difícil? Não desiste dele, não, ora por ele. Sabe aquele teu amigo sem vergonha, que falta culto, que você chama, que não responde? Não desista, ore, fale do Evangelho. Porque no dia que de fato ele ter esse olhar com Jesus, tudo vai ser mudado, amém? A gente já está finalizando. E é sobre isso que o texto fala. Só que o texto apresenta também um grupo chato, os fariseus, eles sempre estavam ali. E o texto fala que no fim, eles estavam do lado de fora da casa de Levi e eles estavam olhando para dentro da casa. E a perspectiva que eles viam era estranha, porque eles viam Jesus sentado com pecadores. E para eles, você não devia ter comunhão com esse tipo de gente. Né? Eles não mereciam, né? Jesus estava sendo contaminado por essas pessoas. E eles vão julgando, né? Jesus, julgando Jesus. E aí Jesus termina com uma frase forte. Jesus fala para eles, assim, ei, vocês aí, ó, não são os que têm saúde, os bonzão que estão do lado de fora aí olhando para os doentes, que precisa de um médico, mas é um doente que precisa. E é para esses caras que eu vim. Eu não vim para aqueles que precisam, que não precisam. Eu vim para aqueles que de fato estão doentes. Eu vim para chamar, não vim para chamar vocês justos, cheios de si, os bonzões, os fiscais da fé alheia. Eu vim para chamar pecadores ao arrependimento. Entende? Muitas vezes, irmãos, não é a nossa imoralidade, o nosso pecado, o fato de sermos publicanos que nos impede de estar na mesa com Jesus. Pelo contrário, é a nossa autojustiça, achar que eu sou bom demais. Tem gente que não precisa de Jesus, porque Jesus vai salvar ele do quê? Ele é tão bonzinho, ele é tão maravilhoso, tão íntegro, tão... Entende? É mais ou menos assim que esses caras eram. Os fariseus sempre estavam ali, por cima da carne seca, os melhores dos melhores. E sabe o que é engraçado? Que eles eram mestres da lei, eles estudavam, eles passaram a vida inteira falando que o Messias viria, certo? Ele estava ali na frente deles, eles estavam negando ele. Então tome cuidado. Tome cuidado porque esse texto sempre vai apresentar para a gente algumas questões. E para finalizar, a gente tem que ler a Bíblia de forma muito prática, irmãos. E é isso que é o meu maior sonho para a vida de vocês. É ler o texto e depois enxergar o que o texto escancara na nossa cara. Esse texto escancara realidades. Jesus está aqui e ele está nos olhando. Então isso significa que nós temos que levantar e segui-lo. Só que o texto também apresenta os caras que estão ali diante do mesmo Jesus, em vez de abandonar tudo e segui-lo, estão indo contra o seu propósito, contra a sua vontade. Que lugar nós estamos nesse texto?
Nós somos como Levi, que entendemos e vamos em direção a ele e abandonamos tudo? E que chamamos nossos amigos, falamos desse Jesus? Queremos ter comunhão com ele, segui-lo, estar sob o senhorio dele, andar com ele? Ou a gente é esses caras que estão jogando contra? E que estão achando que... Sabe? E esses caras não percebiam. Se você assistiu Velozes e Furiosos 5, um clássico do cinema, tem um momento que o Toretto ele vai dirigir contra o Brian, né? E o Toretto tira o pé no finalzinho. E o Brian ganha. Ele chega todo empolgado, eu ganhei. Aí o Pierce olha pra ele, ele deixou. É tipo isso. Esses caras estavam, ganhei. Agora eu peguei Jesus, olha lá. E no fim eles tinham perdido, eles não tinham entendido nada. Então, para finalizar, algumas questões rápidas. Se você tivesse doente, extremamente doente, e você fosse até um médico, o que você queria ouvir dele? Não, você é lindo, você está super bem, pode voltar para casa, e você está com câncer. Você queria que isso acontecesse? O que você espera de um bom médico? Que ele te fale a verdade, que ele passe o diagnóstico certo. A Bíblia já nos dá um diagnóstico certo e claro. Estamos mortos. E a segunda coisa que a gente ia ter a partir do diagnóstico era a chance de receber um tratamento. Faz sentido? Faz, a gente está analisando. A gente quer que ele fale a verdade, nos dê um diagnóstico, e que a partir de então a gente se submeta a um tratamento. Faz sentido? E nesse tratamento a gente vai ter que ter um acompanhamento, um discipulado, alguém que vai ali nos ensinar. Agora você vai ter que viver uma vida diferente, ó. Essa dieta aqui vai arrumando, faz sentido? E aí depois o que a gente quer? Receber alta, né? Ninguém quer ficar fazendo quimioterapia a vida inteira, essas coisas. A gente quer receber alta, poder viver. E deixa eu te fazer uma pergunta. Essas pessoas que passam por esse diagnóstico, passam por um tratamento, por um acompanhamento, transformam a sua vida e conseguem receber alta. Como é que você acha que elas vivem depois desse processo? Se você possivelmente entrevistasse essa pessoa e falasse, ei, ela ia dizer, é como se eu tivesse recebido uma nova chance, sabe? É como se eu tivesse nascido de novo. E é isso que Jesus nos chama. João 3, ele diz isso, necessário é nascer de novo. Quando a gente olha para Jesus e entende o olhar dele, a gente abandona tudo, vai transformando, seguindo, porque ele nos dá uma chance. Uma chance de viver de forma plena agora. Então é sobre isso que eu queria falar com vocês nessa manhã. Que Deus ajude a gente. Que a gente, ao olhar para Jesus, para a obra dele, a gente sempre se levanta em obediência e vá até ele. Muitas vezes vai ser uma jornada difícil, autonegação, sacrifício, mas vai valer a pena. Vai valer a pena porque a recompensa é Jesus. Lembra, Jesus não é uma coisa que a gente precisa na nossa vida. Ele é tudo que a gente precisa. Sem Jesus a gente não tem nada. A Bíblia diz que nele nos vivemos, nos movemos e existimos. Sem ele, não tem mais nada. Então essa é a minha oração, que Deus marque a vida de vocês, que Ele transforme a vida de vocês. A gente é poucas pessoas ainda, mas eu tenho certeza que se Deus inundar a vida de vocês e transformar, essa igreja ela vai crescer de forma saudável, porque os pecadores que estão aqui, agora discípulos de Jesus, vão falar de Jesus para esses amigos deles, e assim essa mesa de Jesus vai cada vez se encher mais e mais, e mais pecadores vão ser transformados e vão se tornar discípulos. Pecadores redimidos para a glória de Deus, amém?